Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Vocês continuariam com o Rato e o Lucas na ponta esquerda? Ou você acha que pode ser o momento de testá-lo em algumas outras partidas, agora com o time titular, talvez? Queria ouvir de você, Renan, depois do Fê, para completar esse assunto sobre o William Gomes. Primeiramente, a respeito do contrato, o São Paulo se resguarda e faz coisas que não fez com outros jogadores e depois a gente sabe muito bem o que acontece, né? Então, é isso que a gente espera do clube. Maior valorização dos seus, do que a base, do que pode te trazer um retorno financeiro grande, do que valorizar, muitas vezes, muito mais jogadores que vêm de fora, né? Então, primeiramente, que eu gosto dessa atitude do São Paulo, e deve fazer isso com o Henrique também, fez com o Belém, e deve ir fazendo com os jogadores jovens para não perder de graça, para não chegar nos últimos 6 meses, se o menino estiver se destacando, que é o exemplo do Wellington, né? Daí você fica na mão do cara, né? Você fica muitas vezes tendo que gastar demais, ou ir para fora e gastar demais, enfim. Então, isso é uma boa atitude do São Paulo para começar a conversa sobre o William. E depois que ele foi muito bem, eu não sei ainda te dizer se para amanhã seria o caso dele ser titular. Pô, seria uma loucura? Não, não seria uma loucura. Mas seria um pouco de o Zubeldia sair da casinha, né? Se ele fizesse esse tipo se ele colocasse o William como titular, seria ele sair um pouco da casinha, né? Eu digo dos últimos jogos, né? Ele tem mantido uma base titular. Portanto, eu não acho que ele vai mudar. Eu acho que vai ser mantido o Lucas de um lado, o Rato do outro, Luciano junto com o Caleri, o Luciano como meio atacante, segundo atacante, enfim. Não acho que vai mudar. Mas se tivesse que mudar, na minha opinião, era a saída do Luciano para a entrada do William, né? Para daí o Lucas jogar ali pelo meio, como jogaram juntos, né? O William lá do lado de lá, o Rato jogando do outro lado, o William na esquerda, o Rato na direita e o Lucas centralizado, né? Fazendo aquele segundo atacante, meio atacante. Portanto, se fosse haver, mas acredito que não vai haver essa mudança, não. E mesmo não acontecendo, hoje já se sabe que ele é uma boa opção diante de uma necessidade. Mesmo que ele não saia de titular, e o jogador, ele não é só importante para um plantel, para um elenco, quando ele está dentre os 11. Não. Muitos jogadores foram importantes na história do São Paulo saindo do banco, fazendo gols importantes, gols decisivos, passes decisivos. E com a confiança que o William está agora, depois dessa estreia como titular, eu acho que ele se coloca numa condição de ser um cara de mudança de sistema, de mudança de característica, né? O William pode ser esse jogador. Pô, o jogo tá difícil e tal, precisamos de mais uma velocidade diferente, um para um diferente dos lados. É possível a saída de um jogador, como eu citei, por exemplo, do Luciano, a entrada dele, o Lucas sendo deslocado para a zona central do campo. Enfim, hoje o fato é que hoje o William e também o Eric, eles se colocam numa... Eles, quando o Zubeldia olhar para trás, olhar para o banco, opa, temos mais opções. Temos o William, temos o Eric, não só aquele trivial que ele normalmente estava fazendo ultimamente, né? Não. Hoje ele tem mais opções. O Eric e principalmente o William Gomes, eles deram essa opção e essa dúvida na cabeça do Zubeldia, e essa dúvida boa, essa opção boa para o Zubeldia, que ele pode colocá-lo como titular ou ser uma boa estratégia de segundo tempo. E aí sim, contra o Fluminense no fim de semana, no Maracanã, segundo jogo como titular no Maracanã, já pensou contra o Fluminense? Porra, ótima opção também. Perfeito. E Fê, concorda com o Renan? Acho que ainda é cedo para ser
opção como titular, mas dá aquele nó na cabeça do Zubeldia de, cara, num jogo complicado, num jogo que precisa do drible, precisa quebrar a linha, tem o William Gomes como opção. Queria ouvir isso de você, Fê. Hoje ele é a principal opção com a ausência do Ferreirinha, né? Já mostrou que vai para cima, que tem finalização de fora da área, que é ousado. Mas é difícil, né? Você pegar um time experiente como é o Galo, aliás, acabou de sair a lista de relacionados do Galo. O Galo relacionou todo mundo para o jogo. O Hulk está relacionado, Renzo Saravia está relacionado, Júnior Alonso está relacionado e Eduardo Vargas estão relacionados. Ou seja, é pedreiraça. São os caras mais experientes que estão de volta ao time, aliado a Scarpa e outros jogadores. Então é um time complicado. Mas eu acho que ele vai ser opção, ele vai entrar durante o jogo, né? Já se sabe que é um cara para quebrar linhas, exatamente. Tomara que o Zubeldia não insista na formação clássica de jogos de Copas e de dificuldade um pouco maior, de colocar o Luciano titular. Eu acho assim, o São Paulo vai perder muito com o Luciano como titular, vai jogar de forma lenta, né, bem diferente do que jogou. Não sei se ele vai querer colocar o Rato, se ele vai querer colocar o Michel, né, que o Luciano chegue como opção também para esse jogo, porque Caleri está bem acertado ali na frente, Lucas, com o posicionamento que tem jogado, tem vindo muito bem. Se o Luciano for jogar, manda a jogada, vai atrapalhar muito o time, vai deixar o time lento, vai deixar o time com menos ações do que se espera, pelo menos eu vejo dessa forma. Né? Mas o bom é que o Zubeldia tem opções, tem peças nesse tabuleiro agora que ele pode colocar em campo, né, Fê? Exatamente, Fê. E aí até você comentou um pouquinho sobre isso, era até a próxima pauta, porque o Lucas foi muito bem, mais uma vez, jogando de meia, na posição de meia, de camisa 10. E aí queria perguntar já primeiro para o Fê e depois para o Renan, que, cara, como vocês escalariam esse time do São Paulo? É Luciano no banco como o super sub, como 12º jogador? Ou iriam mesmo com o Luciano como camisa 10, Lucas aberto como vinha jogando na ponta esquerda, Rato na ponta direita? Para entender isso de vocês, eu iria com o Lucas pelo meio, sacaria o Luciano no jogo de amanhã. Queria ouvir isso de você, Fê. Para colocar quem? Eu sacaria o Luciano, colocaria uma opção de beirada, talvez o Eric, eu acho que é ainda mais pronto do que o William, por mais que o William seja um jogador mais habilidoso, Rato na direita e Lucas pelo meio. A pergunta é para mim ou para o Fernandão? Primeiro para você, depois você... Tanto faz, você me jogou na fria? Eu achei que a pré-eleição já ia colocar. Não, mas eu começo aqui. É uma questão de opinião, tá? Eu acho que é o estilo de jogo que eu acho que encaixa muito mais com o Galo. O Galo é um time que ataca dos dois lados, né? O Saravia do lado direito e o Guilherme Arana do lado esquerdo. Então tem que colocar um jogador para ser agudo lá na frente também. Então, eu colocaria um dos dois. Eu colocaria o Eric, eu colocaria o William para começar mais à frente, para o Lucas ser um jogador mais centralizado, junto com o Caleri e com o Ayrton Rato. O Rato acho que é importante nesse jogo, principalmente pela bola parada. Eu acho que a bola parada do São Paulo pode fazer uma diferença no jogo também. Então, faria dessa forma. Não sei se o Renan concorda comigo. Eu acho que o São Paulo tem que explorar todas as peças possíveis para bater esse Galo. Eu estou vendo a galera muito animada contra o Galo. O Galo está vindo completo, gente. Galo completo é outro jogo, Renan. Fernandão, apesar de concordar com você, eu acho que o Eric, jogando pela esquerda, não daria. O Eric é um jogador que, como o Rato, eles rendem na direita, trazendo a bola para dentro, para finalizar, como fez o Eric, para cruzar, como fez o Rato para o Caleri, para fazer assistências e tal. Então, na esquerda, eu não sei se o Eric iria bem. Mas, entretanto, a gente não pode esquecer das qualidades do Luciano em decisão, né? De decidir, de finalizar. Afinal de contas, se chega um cara da China aqui hoje que não acompanha futebol brasileiro e ele assiste essa discussão, ele vai pesquisar o Luciano e vai falar: rapaz, mas esse cara é o artilheiro do clube no ano e o pessoal está falando em deixá-lo de fora do time titular. Não é loucura isso? Quem sabe, né?
Mas ainda temos aquela opinião que a gente tem que potencializar o nosso melhor jogador e um dos melhores do Brasil no momento, que é o Lucas. E aonde ele mais rende? Centralizado, né? Eu acho que eu não iria. Amanhã eu iria da mesma forma que jogou contra o Nacional, para início de jogo. Mas diante de dificuldades, o que fosse, eu já mudaria. E no intervalo. Não é característica do Zubeldia, mas eu mudaria no intervalo. Sem esquecer que o Zubeldia não estará no banco amanhã, né? A gente falou bastante do Alan Franco, mas nesse mesmo jogo o Zubeldia foi expulso contra o Goiás. E ele não estará no banco amanhã. Então, todas as atitudes serão do Maxi Cubeiras, né? Cubeiras é o sobrenome dele? Maxi Cubeiras. Maxi Cubeiras. Então, tem isso também, que a gente tem que pensar. Quando ele precisou de tomar atitudes importantes e num espaço curto de tempo, aquela decisão rápida, ele foi muito bem contra o Palmeiras, o Cubeiras, né? Portanto, eu iniciaria amanhã com esse time. Pensando um pouco também, Fernandão, aí eu acho que você vai concordar comigo na experiência também do Luciano, no respeito que ele traz perante o adversário, né? E isso é normal. O William Gomes, ele vai ter isso dos adversários daqui a pouco. O Estevão tem. Mas no começo, cara, esse moleque aí, hoje não, esse moleque aí é bom pra cacete. E isso o William também vai adquirir, é normal, né? Mas para uma decisão, repito, o William Gomes ele passou a ser uma opção importante, uma opção de mudar jogo muito importante, certo? Mas ainda acho que para amanhã aquele mesmo time de sempre. A dúvida na minha cabeça estaria na zaga, estaria uma dúvida grande mesmo, entre Sabino e Ferrarese. O resto, o time de sempre. E com um detalhe importante, e isso a gente vai destrinchar. Não deu uma travada aqui para mim, tá me escutando, Fê? Estão me ouvindo? Isso, agora sim, Renan. Estão me ouvindo? E a gente vai destrinchar muito melhor hoje à noite isso no pré-eleição, né, Felipe? Mas o Wellington vai ter uma função amanhã, importantíssima. Importantíssima. Porque vai jogar do lado dele o que eu considero o principal jogador do Galo. Né? O Fernandão citou, são fundamentais, Hulk se jogar titular, Paulinho e tal. Mas o Gustavo Scarpa, e no jogo do Brasileiro, ele já mostrou que ele jogando ali do lado direito, e espero que o Wellington tenha entendido muito bem o que aconteceu no jogo de lá, e não deixar o lado esquerdo aberto para o Scarpa, porque daí ele é capaz de fazer o que o Rato é capaz de fazer do nosso lado, finalizar, cruzar, assistência, enfim, vai ser um jogador no sistema defensivo todo do São Paulo, o que tem que ter mais atenção, o mais importante, na minha opinião. Espero que ele pegue hoje, na concentração, o jogo todo pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão, lá no estádio deles lá. E olha o jogo todo. E assista o jogo todo de uma forma muito detalhada e veja tudo que o Scarpa fez lá pelo lado dele, para que não aconteça amanhã. Para o jogador que eu considero o mais importante do Atlético nesse momento, Gustavo Scarpa. Perfeito, eu entendo também essa questão do Luciano, de ser um jogador que é decisivo. Eu acho que isso é válido, essa discussão, se quem deve ser o titular, quem não deve, quem deve jogar, quem não deve jogar, mas... E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.